Então vamos lá, meninos. No nosso último encontro, nós estávamos falando sobre contrato de trabalho e chegamos ao artigo 7º da Constituição, que é o nosso contrato de trabalho mínimo. Ou seja, contrato, como nós vimos, é acordo de vontades. E nesse acordo estabelecido entre empregado e empregador, há necessidade de serem estabelecidas as cláusulas desse contrato, ou seja, o conteúdo desse contrato. Só que esse conteúdo ele não fica a bel prazer da vontade plena de empregado e empregador. Existe vontade plena para o sim. Sim, eu quero trabalhar para você. Sim, eu quero que você trabalhe para mim. Essa vontade é plena, absoluta, ninguém questiona. Agora, a partir do sim, essa liberdade é cerceada. Porque, justamente visando se garantir a dignidade do trabalhador, não pode haver uma liberdade ampla para dispor das cláusulas da forma que quiser. E esse contrato de trabalho mínimo está, basicamente, na Constituição e na CLT. Então, nós estamos aqui dando uma passada de olhos no artigo 7º da Constituição, porque a CLT nada mais faz do que detalhar, né, como uma lei ordinária que é, do que detalhar aquilo que está disposto na Constituição. Então, a Constituição diz quais são os direitos mínimos do trabalhador. E aí, a CLT vem e esclarece, regulamenta. Então, vai estar ali dizendo, a relação de emprego é protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Como isso acontece? O trabalhador tem direito ao fundo de garantia. Mas o que é o fundo de garantia? Como é calculado o fundo de garantia? Como é que é a obrigação de pagar? Que data que eu tenho que pagar? Onde eu tenho que recolher? Isso é a lei que vai falar. Então, a Constituição diz quais são os direitos, dá lá o cardápio, e aí os ingredientes de cada um desses elementos é a legislação que vem estabelecer. Já o direito coletivo, quando a gente pensa em acordos e convenções coletivas, também vão regulamentar de certa forma, podem regulamentar de certa forma, aquilo que está na Constituição. Alguns artigos nós vamos ver que a própria Constituição disse, o direito é esse, mas a negociação coletiva, ou seja, a negociação entre patrões e empregados, representados pelos seus sindicatos, podem dispor de forma diferente. O detalhe é que a convenção ou acordo coletivo, eles podem sempre regulamentar para ampliar, né? Excepcionalmente, eles podem reduzir os direitos que estão aqui no artigo 7º, mas a própria Constituição vai dizer quais que podem ser reduzidos. A regra é que a convenção e o acordo coletivo estabeleçam mais. Então, a Constituição diz hora extra mínima de 50%. Você chega numa convenção, está dito lá, hora extra de 75%. Então, a convenção, nesse momento, vai valer mais do que a Constituição. Por quê? Porque estabeleceu uma situação melhor. Isso pode. Então, convenção e acordo coletivo regulamentam também esse contrato de trabalho mínimo que está disposto na Constituição, mas sempre não, prioritariamente visando a sua ampliação, a sua melhoria, nunca a sua redução. Para a convenção e o acordo coletivo reduzirem direitos estabelecidos na Constituição, ou na Constituição, na CLT não, na Constituição, a Constituição tem que permitir. Ok? Então, o próprio artigo 7º fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, a Constituição já colocou, olha, isso é o mínimo. Podem vir outros para melhorar. Por isso que a convenção coletiva e o acordo coletivo, o contrato individual tem que estabelecer sempre o mais, nunca o menos. Então, o mínimo é o que está aqui, tá? Então, primeiro inciso, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Qual é a relevância nesse momento desse inciso para a gente? É pensar o seguinte, que a despedida sem justa causa, ela é permitida pela nossa legislação. Ou seja, o empregador pode romper esse vínculo sem qualquer justificativa.
Ou seja, o empregado pode ser demitido sem ter qualquer satisfação do empregador. Basta que ele entenda não ser mais necessário aquele trabalhador, ou ele não se adaptou àquele trabalhador. Então, a relação de emprego é protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, ou seja, o empregado vai receber uma proteção, porque, afinal de contas, ele não está trabalhando de alegre, ele está trabalhando para manter a sua subsistência. Então, para que haja o rompimento unilateral desse vínculo, há necessidade que o empregado tenha uma certa proteção, para ele não ficar a ver navios de uma hora para outra. Mas essa dispensa poderá ocorrer. E é importante isso porque em 88 foi um marco divisório. Porque até 1988, como eu já falei com vocês, a gente está só relembrando, a CLT dizia que depois de 10 anos de vínculo empregatício não podia mais mandar embora. Então vem a Constituição em 88 e diz, vamos acabar com essa história. A dinâmica das relações do trabalho, a globalização não permite essa coisa emperrada. Né? Há necessidade de uma livre disposição, de uma liberdade na disposição da mão de obra pelo empregador, senão a coisa pode não fluir. Então a Constituição vem e diz, olha, agora pode mandar embora, tudo bem, porque a CLT dizia que depois de 10 anos não poderia mais ser mandado embora. Então a Constituição diz, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Até hoje, essa lei complementar não existe. Então, o que existe hoje em relação a esse inciso? Eu sei o que é despedida sem justa causa. E por que eu sei o que é despedida sem justa causa? Eu já pedi para vocês anotarem, né? O que é despedida sem justa causa? Acho que eu pedi para vocês anotarem. Vê se não anotou. Anotou, eu falei isso. Despedida sem justa causa... Não anotei isso? Não anotou? Acho que não? Não? Então, despedida sem justa causa é aquela despedida sem justa causa é aquela que não é com justa causa. É sério. Isso é verdade. Não é brincadeira. Dispensa sem justa causa é aquela que não é com justa causa. Por que eu posso afirmar isso, apesar de parecer uma brincadeira? Porque a dispensa com justa causa eu sei o que é. A legislação me diz. É o artigo 482 da CLT. No artigo 482 da CLT tem o elenco das hipóteses em que o empregado é dispensado com justa causa. Se o motivo da dispensa dele não se inclui, basicamente, no artigo 482 da CLT, é porque ele foi dispensado sem justa causa. Então, a dispensa sem justa causa é aquela que eu não posso imputar ao trabalhador nenhuma falta grave nos termos do artigo 482 da CLT. Então, por isso que a dispensa sem justa causa é aquela que não é com justa causa. Ou seja, eu não posso imputar ao empregado nenhuma das faltas elencadas, tipificadas no artigo 482 da CLT. Então, resolvi o problema. Dispensa arbitrária, eu perguntei a vocês, vamos ver se vocês lembram. Dispensa arbitrária é sinônimo de dispensa sem justa causa? Dispensa arbitrária é sinônimo de dispensa sem justa causa? Sim ou não? Não. Podemos não saber o que é, mas a ideia é, não é. Por quê? O legislador não escreve palavras inúteis. Então, eu não sei o que é dispensa arbitrária, mas eu só sei que não é a dispensa sem justa causa. A dispensa arbitrária, eu não sei o que é. Por que eu não sei? Porque não existe a lei complementar para dizer o que é despedida arbitrária. Então, hoje, legalmente, eu não tenho um dispositivo a que eu possa atribuir como conceito de dispensa de despedida arbitrária. Apesar da CLT ter uma situação dessa para o membro da CIPA, ela não é utilizada para a definição ou a regulamentação do inciso 1 do artigo 7º.
O que vem caminhando é entender que a dispensa arbitrária é aquela que ocorre em razão de práticas que ferem direitos fundamentais do trabalhador. Então, a dispensa arbitrária seria aquela, para a doutrina e para a jurisprudência, que vai ferir direitos fundamentais do trabalhador. Então, por exemplo, vai mandar embora por quê? Porque ele é torcedor do Fluminense e da Holanda. A pessoa não é muito boa, né? Fluminense e Holanda, a pessoa tem, né, alguma dificuldade na vida. Eu sei. Já foram dar uma voltinha na praia de Ipanema e tudo. Você foi? Ah lá. Ah, coitado. Ficou triste. Ainda bem, né? Tá normal. A insanidade não chegou a tanto. Então, assim, manda o cara embora por isso. Isso é uma despedida arbitrária. Mas isso é o que a doutrina e a jurisprudência, sem súmula, vem construindo. Então, para vocês interessa esse conceito só para saber. Mas, na prova, muito pouco provavelmente, que venham cobrando o que é despedida arbitrária. No máximo, vão cobrar se há ou não coincidência dos conceitos. E não há. Isso é certo. Mas a gente não sabe o que é, porque a lei complementar não existe. E já sabendo que essa lei complementar não viria tão cedo, a própria Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, diz que a indenização compensatória, quando manda o empregado embora sem justa causa, vai ser os 40% do FGTS. Então, até que venha lei complementar para estabelecer esse sistema indenizatório para compensar a perda do emprego pelo empregado, são os 40% do FGTS. Isso está lá no artigo 10 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ou seja, no dia que vier a regulamentação, essa norma morre. Até que venha, são os 40% do FGTS. O quê? Não, está lá escrito. No artigo 10. Até que venha a lei complementar prevista no inciso 1º do artigo 7º, lá não está escrito 40% do FGTS. Lá está escrito o seguinte: a indenização a que se refere a lei 5.107 de 66 será aumentada em 4 vezes. A lei 5.107 de 66 foi a que instituiu o FGTS. E na lei do FGTS, quando o empregado era dispensado, ele já recebia uma indenização de 10% sobre o valor depositado no fundo de garantia. Então, desde 66, quem era optante pelo FGTS, ao ser dispensado, ganhava 10% sobre os valores depositados. E lá está dizendo, essa indenização vai ser aumentada em 4 vezes. Essa matemática a gente consegue, 4 vezes 10, 40% do FGTS. E, posteriormente, veio a regulamentação expressa na Lei 8.036 de 90. Tá? Então, não tem a lei complementar, mas a indenização está garantida lá no artigo 10 do ADCT. Entre outros direitos, que ela vai poder escolher lá quais são os outros direitos que, enfim, em razão da dispensa, o empregado vai poder receber. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Vocês vão fazer INSS? Concurso para o INSS? Alguém vai fazer? INSS ninguém quer? Seguro-desemprego é um dos riscos previstos na própria Constituição, ou melhor, o desemprego involuntário é um dos riscos sociais previstos na própria Constituição que devem ser protegidos, abarcados pela Previdência Social. Então, a Previdência Social, lá, salvo engano, no artigo 201 da Constituição, vai dizer quais são as situações de risco que um trabalhador pode se colocar e que ele vai precisar do socorro da Previdência Social. Que a Previdência Social entra nas nossas vidas no momento de inatividade. Enquanto o trabalhador está ativo, se ele for empregado, o direito do trabalho cuida dele. Mas no momento de incapacidade, ou seja, ele não tem como manter a sua própria subsistência, o direito do trabalho sai de cena e quem entra é o direito previdenciário. E aí, no direito previdenciário, lá no artigo 201 da Constituição, diz quais são as situações de risco, de vulnerabilidade que um trabalhador pode se colocar. Então tem lá idade avançada, doença, maternidade, desemprego involuntário. Então o desemprego involuntário é um risco que é protegido pela Previdência Social, que é amparado pela Previdência Social. Está aqui no artigo 7º como um direito do trabalhador,
mas o seguro-desemprego seria o benefício correspondente ao risco de desemprego involuntário. Apesar de estar lá elencado como um risco previdenciário, quem custeia o seguro-desemprego não é a Previdência Social, não é o INSS. Vem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vem do PIS. Ou seja, uma contribuição paga pelas empresas em razão do seu lucro. Então, não tem nada a ver. O recurso não é da Previdência, mas está lá no artigo 201. Então, está lá e está aqui como um direito do trabalhador também. Fundo de garantia, que é justamente esse valor, esse direito do trabalhador que vem nesse momento de flexibilização, quando a gente começa, a partir de 66, migrar de um sistema de estabilidade, né, que almejava a estabilidade, para um sistema mais flexível. Então, o legislador trocou a possibilidade de estabilidade por um sistema de capitalização permanente, mensal, de recolhimento de valores para esse trabalhador. Então, a gente está com isso desde 66, de forma alternativa, e a partir de 88 de forma obrigatória. Fundo de garantia no programa de segundo grau não está no programa, então não precisa estudar a Lei 8.036. Mas, como está elencado no artigo 7º e está lá no edital Direitos Constitucionais, vocês têm que saber que o Fundo de Garantia é um direito constitucional assegurado constitucionalmente pelo trabalhador. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Então, aviso prévio é outro direito do trabalhador que existe em razão, basicamente, do princípio da continuidade. Ou seja, se a ideia é se manter naquele vínculo, porque eu preciso comer, morar, pagar minhas contas, e se em razão disso o meu contrato vai ser indeterminado, ou seja, ele não tem prazo para acabar, se o meu empregador, que tem o direito de me mandar embora sem me dar a menor satisfação, quiser fazer isso e se utilizar desse direito, ele tem que me avisar, porque eu vou ficar sem o meu ganha-pão. Então, por isso é o aviso prévio. Ou seja, é a comunicação que o empregador deve dar ao empregado, mas não somente. O empregado também tem que dar para o empregador no momento que eles quiserem romper esse vínculo. Porque, afinal de contas, ambos têm a expectativa, em razão do contrato por prazo indeterminado, de manter aquela relação de uma forma duradoura. Então, quem não quiser mais, quiser romper, avisa a outra. Esse aviso prévio, ele é proporcional ao tempo de serviço, ou seja, quanto mais tempo eu estou empregado, com mais antecedência eu tenho que saber que vou ficar desempregado. Então, quanto mais tempo eu tenho de vínculo, com mais antecedência eu tenho que saber que eu vou perder o meu emprego. Por isso que está lá desde 88 que o aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias. E ficou assim até 2011. Até 2011, nós tínhamos, às vezes, em convenções coletivas, um aviso prévio maior do que 30 dias. Mas a partir de 2011, a Lei 12.506, finalmente, e de uma forma muitas vezes um tanto quanto desastrosa, porque não resolveu, complicou muito as coisas, regulamentou o aviso prévio. Então, hoje, o aviso prévio vai de 30 a 90 dias pela Lei 12.506, e mais para frente a gente vai ver os detalhes dessa lei. Saibam apenas que até um ano o empregado tem 30 dias. A partir de um ano, ele vai ganhando 3 dias por ano trabalhado até chegar ao máximo de 90 dias. Então, o aviso prévio mínimo hoje é de 30, máximo de 90. E como é que eu posso chegar até 90? A partir de um ano, eu tenho direito a 3 dias de aviso por ano trabalhado, podendo chegar a 90. Então, 30 eu já tenho garantido, 60 flexíveis, dependendo do tempo que eu tenho de contrato de trabalho. Ok? O próximo direito é o salário mínimo. Então, salário mínimo nacionalmente unificado, estabelecido em lei. Então, vejam só, por que a Constituição fez questão de dizer salário mínimo nacionalmente unificado? Para não deixar dúvidas de que o salário mínimo é o mesmo em qualquer lugar do país. Não era assim. A CLT tem um capítulo hoje revogado que falava de salário mínimo regional. Então, já houve na nossa legislação a possibilidade do salário mínimo no Rio de Janeiro ser diferente do salário mínimo no Amazonas, ser diferente do salário mínimo do Rio Grande do Sul.
Só que bem o legislador constituinte visualizou o seguinte, que salário mínimo é o patamar abaixo do qual não se garante dignidade. E a dignidade de um trabalhador do Rio de Janeiro é diferente da dignidade do trabalhador do Amazonas? Na condição de... Quando a gente fala de dignidade, está pensando no ser humano. Quer dizer que o ser humano do Amazonas é diferente do ser humano do Rio de Janeiro? Ou do ser humano do Rio Grande do Sul? Não, só a bancada ruralista que acha isso. Né, que as dignidades são diferentes dependendo da região em que você esteja. Tanto é que quando você tem questões de trabalho escravo, muitos se revoltam na medida em que a gente chega lá, a fiscalização chega lá exigindo o que a lei estabelece. Ele diz, não, aqui é diferente. Não, aqui não é diferente. O cara é igual em dignidade a mim, que estou aqui no Rio de Janeiro ou que estou no Rio Grande do Sul. Então, diante dessa visão, a Constituição deixou claro, olha, salário mínimo tem que ser o mesmo no país inteiro. Por quê? Porque ele visa atender necessidade vital. Necessidade vital é aquilo que é imprescindível para você não morrer. Então, todo mundo precisa de algo vital para não morrer, qualquer pessoa. Então, necessidade vital básica. Então, isso é importante. É o mínimo do mínimo para não morrer. Então, veja bem, se eu como pão com manteiga, eu tenho condição de ter de vida? Eu vou viver comendo pão com manteiga? Vou viver. Eu não preciso comer pão, requeijão e queijo Minas. Eu não preciso comer pão, geleia geleia de Damasco com queijo brie, que eu adoro. Geleia de Damasco com queijo brie. Não, não precisa. Então, por isso que a Constituição falou, ó, necessidade vital básica. Tem gente que quando vai presa diz que não pode ir preso porque tem que comer salmão. Não posso dizer quem falou isso. Mas tem gente que falou isso, né? Não posso ir preso porque eu sou uma pessoa que preciso comer salmão. A minha dieta tem que ter salmão, na cadeia não tem. Vocês já ouviram isso? Vocês não viram isso, não? Então não vou dizer quem falou isso, mas falaram. Então não é isso. Não, tem a gente que acha que é isso, mas não é isso. Então por isso que a Constituição diz necessidade vital básica e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Então esse valor do salário mínimo é para atender a todos esses direitos. Aí vocês vão dizer, ai, que palhaçada, esse negócio não funciona. Mas olha só, é vital. Você quer morar onde? Depende de onde você morar. Né? 724 dá. Você vai comer o quê? Queijo brie não vai rolar, mas é necessidade vital. Educação, tanta escola pública de qualidade, não é isso? Saúde, a UPA. Fui uma UPA hoje, um espetáculo, a UPA de Cascatinha, tudo limpinho. Nunca tinha entrado lá, entrei hoje. Então tá lá, faltam alguns médicos. Mas no hospital particular também falta, então tá tudo bem, tá tudo igual. Lazer. Pô, a gente tem tantos parques públicos maravilhosos, né? E por aí vai. Vestuário, você vai comprar roupa onde? Né? Então é tudo básico, é o basiquinho. Então para isso que serve salário mínimo, tá? E interessante, fixado em lei. Fixado em lei. Sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Esse finalzinho é importante para a gente lembrar, a finalidade desse finalzinho é que o salário mínimo não pode ser indexador da economia. O que isso significa? Até muito pouco tempo, a maioria aqui é bem novinha, não lembra do Brasil cheio de inflação, as pessoas tinham, por exemplo, sua carteira de trabalho anotada em números de salários mínimos. Né? Um tio, uma avó de vocês, com certeza deve ter dito, eu contribuía para a Previdência com base em 10 salários. E hoje eu não recebo 2 salários. Você já teve um tio, uma avó, um vizinho que contou essa história para vocês. Porque nós tínhamos toda uma lógica de condicionar tudo que se recebia ou pagava, ou quase tudo, a número de salários mínimos. E isso acabava gerando um gatilho indesejável na economia, porque se aumentava o salário mínimo, inflacionava tudo, aumentava tudo. Então a Constituição já veio, olha, não vincula nada a salário mínimo. Não pode vincular. Então você não pode ter uma carteira de trabalho anotada em número de salários mínimos. Se eu quero pagar 3 salários hoje, 3 vezes 7, 21, R$ 2.100, eu vou escrever lá R$ 2.100. Não existe um direito de você estar vinculado a 10, 1, 2, 4, 20 salários mínimos. Não existe isso, tá? E fixado em lei. Então, o salário mínimo tem que ter lei. Então, todo ano tem lá aquela discussão, Congresso, o presidente vai lá, assina para o ano seguinte a lei. Porque a própria Constituição diz que tem que haver reajuste periódico
que lhe preserve o poder aquisitivo. Então, por isso que todo ano sai lei, para ver qual foi a inflação, tananã, 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 dar um pouquinho a mais e reajustar o valor do salário mínimo para garantir o poder aquisitivo, tá? Mas se vocês verificarem aqui o inciso 5, está dizendo que é direito do trabalhador também piso salarial. Então, uma coisa é o salário mínimo, outra coisa é o piso salarial. Por isso que na hora que eu falei que o salário mínimo no Rio de Janeiro não é o mesmo do Amazonas, alguém pode ter pensado assim, essa professora está maluca, porque eu sei que o salário mínimo no Rio de Janeiro é diferente. Não pensou? Alguém pensou isso, que vocês têm essa informação. Salário mínimo no Rio de Janeiro é diferente. E as pessoas têm esse equívoco, fala popularmente isso e não é verdade. Porque o que o Rio de Janeiro tem, estabelecido por lei, é piso salarial. O salário mínimo é o mesmo. Piso salarial é um valor, é uma forma de remunerar o trabalhador que reconhece a extensão e a complexidade do trabalho. Então, o salário mínimo é para garantir dignidade. Mas o que eu faço é algo complexo? Eu preciso de mais dedicação? Eu preciso de mais qualificação? Eu tenho um maior desgaste pelo meu trabalho? Sim. Então, você pode ter um patamar salarial diferenciado e, obviamente, acima do salário mínimo. Então, o piso salarial está aí para reconhecer essas diferenças em razão da extensão e da complexidade do trabalho. E no Rio de Janeiro existe uma lei estadual que regulamenta também anualmente quais são os patamares mínimos para as categorias. Então, você tem o piso para o doméstico, piso para vendedor, piso para auxiliar de escritório, piso para trabalhador rural. Então, a lei coloca várias categorias de trabalhadores com os seus respectivos pisos salariais. Então, no Rio de Janeiro, em outros estados também, São Paulo, Rio Grande do Sul, na Bahia, tem pisos salariais estabelecidos por leis estaduais. Aí vocês perguntariam, mas professora, você não disse que direito do trabalho é competência privativa da União? Por que que uma lei estadual vai estar estabelecendo, vai estar criando direito trabalhista se isso é uma competência privativa da União? Isso acontece porque o próprio artigo constitucional, que diz que direito do trabalho é competência privativa da União, que é o 22 da Constituição, lá no parágrafo único diz que aquelas matérias podem ser delegadas aos estados. Então, quando a União não quiser tratar de determinado assunto trabalhista, pode delegar ao Estado, por meio de lei complementar, aos estados, por meio de lei complementar, que eles façam isso. E foi o que aconteceu com o piso salarial. Então, existe uma lei complementar, quando a gente entrar em remuneração, a gente vê isso com detalhe, existe uma lei complementar do governo Fernando Henrique, dizendo que os estados podem criar seus próprios pisos salariais. Então, por isso que o Rio de Janeiro, não é obrigatório, tem piso salarial. Hoje, salvo engano, acho que o doméstico está 803. Não sei se é 803 ou 853. É 800 e tem um 3 no final da história. Não sei se é 803 ou 853. Está lá na lei estadual. Ok? Então, salário mínimo, piso salarial. De uma forma ou de outra, ainda que você ganhe piso salarial e necessariamente superior ao salário mínimo, não pode haver a redução do salário do empregado. Isso é uma garantia constitucional. Ah, o piso salarial, o salário mínimo é 724, eu já pago 1.000. Posso voltar para 724? Não. Quem mandou pagar 1.000? Pagou porque quis. Então foi isso combinado. Você não pode reduzir o salário do empregado. Não pode. De forma absoluta? Não. A Constituição falou, olha, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva. Então, a nossa Constituição, diante da realidade econômico-social do país, que sabe que às vezes a maré está ótima, às vezes está baixa, a gente está vendo atualmente a recessão, por exemplo, no setor automobilístico, está todo mundo reclamando que não está vendendo carro, e os carros estão lá no pátio, ninguém compra, né? Então, numa situação dessa, a gente sabe que acontece eventualmente, confecções, né, os produtos chineses invadindo, tudo meio esquisito. O que que a Constituição diz? Olha, não pode reduzir salário, mas se o sindicato, diante de uma determinada situação, observar que a situação está precária, pode haver redução de salário.